Olá, muito boa noite. Sexta-feira, sextou, 11 de dezembro. Veja agora os destaques de hoje no segunda edição. Bandeira preta. Pela primeira vez, o Estado registra regiões com risco máximo de contaminação pelo coronavírus. O que isso significa? A gente já informa. Fim de inquérito e mais 3 pedidos de prisão pela morte de João Alberto. Saiba quem são os 6 responsáveis pelo crime. E o calorão no estado. Máximas chegaram aos 40 graus em várias regiões. Como fica o fim de semana? Seja bem-vindo, o SBT Rio Grande segunda edição está no ar. E a gente abre o segunda edição com uma notícia que merece muita atenção de você que está aí nos assistindo. Pela primeira vez, o Rio Grande do Sul tem 2 regiões em bandeira preta no mapa preliminar do distanciamento controlado. É isso mesmo. As regiões de Bagé e Pelotas foram classificadas nesta sexta-feira com risco máximo de contaminação. Apenas Cruz Alta recebeu classificação final de bandeira laranja, que significa risco médio. As outras 18 regiões estão na bandeira vermelha, com alto risco de contágio para a Covid-19. A bandeira preta, que é uma novidade, é a restrição mais grave dentro do modelo de distanciamento controlado. O que significa, que tanto a capacidade hospitalar como o contágio por coronavírus alcançaram níveis críticos na região. Mas o governo do estado reforçou que não é lockdown. Na verdade, há medidas restritivas, há protocolos específicos para a bandeira preta. Fica permitido, por exemplo, o funcionamento dos serviços essenciais, como supermercados, farmácias, postos de combustíveis, Mas eu acho que o recado que fica é que o momento é de alerta máximo, extremo. Todos os indicadores apresentaram aumento, todos. O estado apresentou, por exemplo, só para vocês entenderem, nos últimos 7 dias, o maior número de pacientes em UTIs, em leitos clínicos e óbitos. Isso desde o início do monitoramento. Bom, e nem o calor, que muita gente achava que poderia amenizar a pandemia. Não, o calor nunca amenizou. Pelo contrário, estamos tendo uma piora. E vamos então falar do calorão, porque só se falou nisso hoje a tarde inteira. As temperaturas chegaram a 40 graus. É isso, Gabi Lerina, que está na redação, foi para a rua. Passou sufoco na rua essa tarde, tenho certeza, Gabi? Boa noite. Oi, Lu, boa noite pra você. Se passei, eu e todo mundo que precisou trabalhar hoje, Aqueles dias que a gente pode chamar Porto Alegre de forno alegre, isso mesmo, as temperaturas dispararam de uma maneira. Na zona sul aqui de Porto Alegre, olha, teve gente que não aguentou o calor não, viu? Teve uma gurizada que acabou, lá, entrando no Guaíba para poder se refrescar. Quem não entrou no Guaíba chegou a ficar tomando sol ali no calçadão. E teve gente também que aproveitou para fazer um passeio, corajosos, Nossa. Andar de bicicleta nesse calor eu não consigo não. Só que daí, claro, teve que tomar muita água para poder se hidratar. Olha só, o termômetro que fica ali na altura da Venceslau Escobar com a Diário de Notícias marcou, vocês estão vendo? 40 graus aqui em Porto Alegre. Nossa. Como a cidade tem vários microclimas, outros bairros chegaram a marcar 36, 37,5, muito quente. Como tinha pouco vento também, tem pouco vento, aquele vento que tem, aquele vento quente, praticamente insuportável. Outras máximas que foram registradas aqui pelo estado e que chamaram a atenção de acordo com a Metsul. Lá em Teutônia, 40 graus. Lajeado e Parobé, 39 graus e 5 décimos. Vamos saber o que acontece pelos próximos dias? Será que tem previsão de chuva? Porque sabe como é que é? Quando vem esse calor todo... Sempre, Temos que ficar em alerta. Estael Cias é quem nos responde. Nesta sexta-feira, o calor foi generalizado no Rio Grande do Sul. As maiores marcas de temperatura aconteceram no Vale do Taquari, na Grande Porto Alegre, na região das Missões. Muita atenção porque o sábado começa muito abafado, com temperatura mínima acima dos 22, 23 graus. A umidade entra em cena e acentua a sensação de abafamento, podendo trazer nuvens e temporais isolados para a tarde. A temperatura neste sábado ainda pode ficar perto dos 40 graus em algumas regiões, especialmente nos vales e também na região das Missões.
regiões. Para o domingo, a previsão é da temperatura não subir tanto, o tempo ainda fica abafado e tem alerta para temporais mais generalizados pelo Rio Grande do Sul, trazendo, além da chuva forte, o risco de vendavais e até mesmo granizo, especialmente entre a tarde e a noite. Então fica o destaque aí, porque o tempo vai virar e vem essa chuvarada. Lu, te cuida, hein? Tá certo, você também. É o verão chegando, né, Gabi? Obrigada pelas informações. Bom, e agora a gente fala sobre um assunto, né, que ganhou tanta repercussão no estado, no país, porque a gente tem agora o fim do inquérito do assassinato do João Alberto, que aconteceu no Carrefour. Após 3 semanas, a polícia, então, concluiu as investigações hoje. Lembrando que o João foi espancado lá no dia 19 de novembro, um dia antes do Dia da Consciência Negra, numa loja do mercado, né, aqui na capital. O laudo da perícia indica que a causa da morte foi asfixia. 6 pessoas foram indiciadas. De olho na tela. Para a Polícia Gaúcha, 6 pessoas de forma direta ou indireta foram os responsáveis pela morte de João Alberto Silveira Freitas, 40 anos, no estacionamento do supermercado Carrefour, em Porto Alegre, em 19 de novembro. O ex-policial militar Giovanni Gaspar da Silva, o segurança Magno Bras Borges e a fiscal Adriana Alves Dutra já estão presos e foram os coautores do crime. A participação do segurança da empresa Vector, Paulo Francisco da Silva, também aparece no inquérito. Foi Paulo quem impediu o socorro da vítima. Respondem também pela morte, com grau menor de envolvimento, o outro segurança Cleiton Silva Santos e o funcionário do Carrefour, Rafael Rezende. Rafael foi responsável por dar chutes em Alberto e afastar as pessoas que se aproximavam. E Cleiton desferiu socos na vítima. Os 6 indiciados respondem por homicídio triplamente qualificado, asfixia, o que dificultou a defesa da vítima, e por motivo torpe. Todos tiveram a prisão preventiva representada. O crime de racismo não está descrito no inquérito, mas a polícia incluiu a conduta discriminatória dos envolvidos na morte de João Alberto. Para os investigadores, ele não foi tratado da mesma maneira que outros clientes. Nós não temos aqui como afirmar que alguma ofensa relacionada à cor de João Alberto foi pronunciada naquele momento. Mas nós podemos aqui considerar, sem dúvida nenhuma, que está arraigado nesse meio social o que todos nós viemos a tratar desde a data do fato, que é o racismo estrutural. Todos perguntaram e focaram na questão da pele. E se fosse uma outra pessoa, isso teria acontecido? É a pergunta que todos se fazem. Nós sabemos que não teria acontecido. O relatório aponta que, naquela quinta-feira, João Alberto não teria cometido nenhuma irregularidade na loja. Ninguém soube explicar os gestos ou palavras entre João Alberto e a fiscal Jéssica. No estacionamento, ele foi agredido por 1 minuto e 30 segundos. Depois, foi imobilizado por 4 minutos, com Giovanni Magno pressionando o corpo dele, mesmo quando já não se mexia. A polícia também constatou que a vítima ficou no chão por aproximadamente 10 minutos, sem que qualquer pessoa prestasse socorro. Adriana só acionou o SAMU depois que João Alberto já estava no chão. E ela mentiu ao dizer aos socorristas do telefone que a vítima tinha brigado com clientes. Não faz isso que eu vou te queimar na loja. O laudo do Instituto Geral de Perícias apontou que João Alberto morreu por asfixia mecânica e descartou o consumo de álcool e drogas pela vítima. E é muito importante, né, esse laudo aí do IGP, porque houve boatos, né, de que João Alberto estaria drogado ou de que ele teria consumido uma droga chamada Sucesso. Não estava, nem havia consumido álcool e nem havia consumido qualquer tipo de droga. Havia também informações de que ele teria agredido alguém dentro do supermercado. Não. A polícia analisou horas e horas e horas de câmeras porque o mercado é totalmente monitorado e nada foi verificado, nem naquele dia, nem em outros dias. Então, acho que fica o alerta e fica o recado com a conclusão desse inquérito. Agora, vamos para as defesas, porque a defesa de Magno Bras Borges disse que vai esperar a denúncia do Ministério Público para traçar, então, uma linha de
defesa. Já o advogado do ex-PM Giovanni Gaspar da Silva disse que o inquérito é uma posição inicial e o Ministério Público tem autonomia para ter outro entendimento. David Leal também disse que não é caso de homicídio doloso e continua alegando que o cliente não teve a intenção de matar. O advogado assumiu hoje também a defesa do Rafael Rezende e usa o mesmo argumento. A defesa de Adriana Alves Dutra ainda não leu o inquérito e disse que considera a prisão temporária da fiscal ilegal. O Ministério Público recebeu hoje o inquérito policial e vai oferecer denúncia em 5 dias. Bom, vamos respirar, né? Preste atenção nesse aviso, então. Fique agora com um recado importante de quem já tem sede em Porto Alegre. Estou falando do pessoal da Solução Financeira. Para tudo, pessoal, e presta atenção aqui nesse recado da Solução Financeira. Já pensou que você pode economizar até 70% da dívida do teu carro, moto ou caminhão? E só a Solução Financeira que pode fazer isso para você. Já pensou toda essa economia no teu bolso? Entre em contato agora mesmo. O número é o 51 98324 8344. Ou você também pode ir no nosso escritório, que fica na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Entre em contato agora mesmo, que a análise é de graça para os 30 primeiros que mandarem mensagem. Manda aquela foto do carnê que está te incomodando, sabe? Sabe aquela parcelinha que está num valor muito alto, que você ainda não tem o dinheiro para pagar? Ou se já estiver em atraso, manda que está em atraso. Se você está sofrendo ameaças de busca e apreensão, o banco está dizendo que vai pegar o teu carro, você deve mandar mensagem agora. A economia tem endereço. Fica na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Nossa loja conta com estacionamento próprio. Estamos te aguardando. E ainda hoje, em dia de bandeira preta, veja os efeitos da pandemia para quem não está com Covid, mas precisa de leito de UTI. Já falta vaga para pacientes com outras doenças que correm risco de vida. Eu não tenho culpa também que tem só Covid, né? Eu também preciso. Eu também tenho direito à vida. E a expectativa para mais um fim de semana de muita gente em Gramado, na Serra Gaúcha. Será que vai ter aglomeração? Guilherme Fadanelli. Lu, se depender da lotação dos hotéis, vai ter muita gente circulando aqui pelas ruas. 95% dos leitos disponíveis estão ocupados. A gente conta mais depois do intervalo. E depois do anúncio de bandeira preta, né, no nosso mapa preliminar do distanciamento controlado nessa tarde, ou seja, na região de Pelotas e de Bagé, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, se manifestou. Vamos ouvi-la. Infelizmente, um empresário hoje chamou seus funcionários a fazerem uma manifestação na frente da prefeitura com aglomeração de pessoas, o que eu considero um ato quase criminoso. Tudo que a gente quer evitar. O nosso decreto tem esse objetivo de restringir a circulação, o movimento das pessoas para a gente segurar o ritmo de avanço do vírus que está muito alto. Nós temos ainda um argumento para recorrer. Eu me comprometo a fazer esse recurso ao governo do estado para voltarmos à bandeira vermelha, porque temos um argumento importante, que são os 10 leitos que nós vamos abrir junto com a Santa Casa na próxima semana. Mas nós estamos num momento de muita dificuldade. E eu queria fazer um apelo a todos. Respeitem os protocolos. Ó, o recado, né? O alerta. Respeitem os protocolos. A gente segue acompanhando e atualiza toda essa situação na próxima segunda-feira. E agora a gente segue falando sobre a pandemia, mas sobre os efeitos no sistema de saúde. É que com o aumento das hospitalizações, não são apenas os pacientes com Covid que podem ficar sem leito de UTI. Doentes que precisam de outros atendimentos também correm risco de vida pela falta de vagas. É o caso da dona Rosane, que precisa retirar um tumor, mas não consegue fazer a cirurgia. Olha a reportagem. A aposentada descobriu câncer no início deste ano. Ela tem feito sessões de quimioterapia. Mesmo assim, o tumor dobrou de tamanho e já está com 10 centímetros. A cirurgia era para ter ocorrido em novembro, mas por causa da superlotação das UTIs provocada pela pandemia, o procedimento foi cancelado. E o meu medo é que ele vai crescer cada vez mais enquanto eles não fizerem nada. Dona Rosane está sendo atendida pelo SUS no setor de oncologia aqui do Hospital Regina, em Novo Hamburgo.
Em nota, a Casa de Saúde informa que cirurgias eletivas que precisam de UTI no pós-operatório estão com prazo de espera superior ao habitual e que casos urgentes de pacientes graves estão sendo avaliados. A família contesta que a condição de Dona Rosane seja uma cirurgia eletiva. É de extrema urgência, né? Não tem assim, a médica pediu com urgência, só que... Diariamente, a filha Janaína faz contato com o hospital. Desde novembro, a resposta se repete. Infelizmente, nesse momento, o hospital não tem leito disponível. Quando vai chegar o dia da minha mãe? Dia de São Nunca? Quando for tarde? E quanto mais os casos de coronavírus crescem, mais aumenta o desespero da Dona Rosane. Eu não tenho culpa também que tem só Covid, né? Eu também preciso. Eu também tenho direito à vida. Nossa, olha, essa fala da Dona Rosane, a gente tem que lembrar que ela poderia ser a nossa mãe. Ela é a mãe da Jéssica, é a mãe da Cris, mas ela poderia ser a minha mãe, a sua mãe. E fica aí mais do que claro a necessidade da gente pensar no próximo antes de sair por aí sem máscara, se aglomerando. Em nota, a Prefeitura de Novo Hamburgo disse que o encaminhamento dos pacientes para o tratamento oncológico é de sua responsabilidade, mas que o gerenciamento deles é de responsabilidade do Hospital Regina, que realiza então o tratamento e as possíveis cirurgias. Ou seja, um fica empurrando para o outro e ninguém resolve. Sexta-feira é dia de crônica do Pinheiro. E enquanto a vacina não vem, o nosso querido Anônimos Gourmet reforça o pedido que não deve ser nunca esquecido. Use máscara, use máscara, use máscara. Olá! A pandemia é o assunto inevitável. Amigos e conhecidos hospitalizados, amigos e conhecidos mortos. Mais do que nunca é preciso repetir e repetir. Use máscara, use máscara, use máscara. Como diz o meu amigo Matheus, meu colega, não sei se é o excesso de confiança ou o excesso de esperança. Quantos amigos eu tenho que descuidaram e depois caíram doentes? E quantos morreram? Pessoal, não sei se é o excesso de calor ou o excesso de confiança, mas hoje almocei no mercado público e lá fiquei assustado. Muita gente de máscara, mas também muita gente sem máscara, como se nada estivesse acontecendo. Talvez eu esteja sendo repetitivo, mas insisto, use máscara. E amanhã, no Anônimos Gourmet, para melhorar o astral, torta bacana. Não perca! Voltaremos! Pinheirinho, todos nós estamos assustados, né? Bom, e o fim de semana, né, tá chegando e o destino de muita gente vai ser a região das Hortênsias, a Serra Gaúcha, que já está em clima de Natal. Então nós vamos subir a serra para Gramado, mais especificamente, Rua Coberta, conversar com o Guilherme Fadanelli. Boa noite, Guilherme. Como está a movimentação? E a pergunta que não quer calar, tem aglomeração por aí? Oi, Lu, boa noite. Olha, tem sim. Isso porque agora há pouquinho a gente teve o acendimento das luzes, o que trouxe muita gente aqui para a Rua Coberta. Saíram dos hotéis, de outros passeios, para virem para cá. Agora eu vou pedir para o Fabrício mostrar para a gente aqui um pouquinho, Lu. Olha como tem muita gente aqui na Rua Coberta, na Avenida Borges de Medeiros. E sabe o que impressiona, Lu? A gente viu algumas pessoas sem máscara e muita gente tirando a máscara para tirar foto. Coisas que não podem, não são aconselháveis, e aqui está acontecendo com muita frequência desde que a gente chegou aqui na Rua Coberta. Agora, a expectativa é de uma movimentação ainda maior no sábado e também no domingo. Isso porque, segundo o sindicato que representa a rede hoteleira, 95% dos leitos estão ocupados neste fim de semana. E aí, Lu, cabe uma explicação.
esses 95% são dentro daquele limite de ocupação estabelecido pelas regras da bandeira vermelha. E é claro que essa movimentação é importante aqui para a economia da região, que já sofreu muito, né? Depende muito do turismo, mas ao mesmo tempo preocupa os moradores, viu? Porque o desrespeito, como a gente viu aqui, é grande e quem vive aqui em Gramado está com medo. Vamos ouvir. Com os gramadenses, sim, todo mundo se cuida. O que a gente vê falta de cuidado é com quem vem de fora, de outras cidades, que vem para fazer turismo. Aí a gente percebe que as pessoas não estão preocupadas. Dá medo mesmo. É tanto que a gente fica mais em casa mesmo. Só sai quando é muito necessário. Mas é os turistas, porque nós se cuidamos. Porque eu trabalho, faço limpeza, mas eu é do serviço ir para casa e no mercado. E por centro nós não vamos em fim de semana, porque eu já sei que tem movimento. Moradores com medo, viu, Lu? Fica aí a dica do Pinheiro Machado, viu? Use máscara, Lu. Tá certo, obrigada, Guilherme. A gente torce que o pessoal realmente, né, siga as regras e os protocolos. Obrigada, boa noite para você, Guilherme. E você de casa também. Tenha uma ótima noite, um excelente fim de semana. Segunda-feira, o Marcelo Chemali está de volta e eu estarei no SBT Brasil. Tchau, tchau.